Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Comigo, Karim Ferez, seu anfitrião, não dá, anfitrião de sempre, trazendo pessoas sensacionais com suas histórias de vida, é claro, com seus momentos específicos de superação, porque não tem quem não os tenha. Então, antes de mais nada, antes de eu anunciar o convidado de hoje, eu vou falar para você verificar se você está inscrito aí no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, verifique, se você tiver na página lá, aparecer inscrever-se, você não está inscrito ainda, aí você vai com o seu dedinho lá e faz PIM! Aí vai aparecer inscrito, aí sim você está inscrito. Ou o YouTube talvez peça para você fazer um cadastrinho, que é coisa rápida, de 2 minutos, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui um cara que eu já conheço de nome há mais de 30, talvez 40 anos. Seja bem-vindo, Klaus Mitteldorf. Ele fez assim, mais tempo. Seja bem-vindo, O tempo velho. passa, a gente vai evoluindo, né? Que a gente tá falando aqui, entendeu? É isso E a idade mesmo. também, pô. Seja muito É um bem-vindo, prazer. Klaus. Pô, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Prazer, pô. Muito bom E aqui. claro que o que eu falei que a gente conheço porque o Klaus, de nome, ele fotografou não sei quantas capas e modelos para a revista Playboy na década de 80. Sim, de 80, 90, até fim dos 90. Mais Então, ou menos, é. naquela época, não tinha quem não conhecia o nome Klaus Mitteldorf. É verdade, mas eu fiz Playboy desde o fim dos anos 80 até metade dos 90. Eu fiz na Alemanha também, principalmente. Fiz mais de 15 Playboys na Alemanha, tá? A Playboy daqui te indicou para a Playboy de lá? Não, não, Como é que não. foi? Uma coisa independente da outra. Eu É? fui. Quando veio o plano Collor, eu Ah, mudei para fora do Brasil, que a é? coisa estava difícil aqui, Ô, né? A gente aqui. pagava. 50, só Tinha podia ter 10% de 50. inflação por mês, cara, entendeu? Sabe o que é isso? Pô? Então aí. E eu tinha uma abertura do meu trabalho, que foi muito importante. Eu lancei um livro chamado Norami nessa época. E eu comecei a ficar conhecido mundo afora. E aí aproveitei a chance, mudei para a Europa e fui para a Alemanha especificamente, porque tinha uma gente lá que queria fazer um trabalho comigo, né? E o primeiro trabalho que ela me levou, logo depois que eu cheguei, foi para Playboy Alemã. Eu já tinha esse contato, entendeu? E não saí mais de lá. E foi esse trabalho para Playboy lá que me sustentou durante muito tempo, porque eles pagavam muito bem lá, tá? Então, essa foi uma grande minha entrada no mercado e isso me deu a possibilidade de viver lá também, tá? Que maravilha. É. Quanto tempo você ficou na Alemanha? Olha, basicamente uns 8 anos, mas eu ia e voltava, porque aí eu Uhum. comecei a trabalhar com outros países, a França, fui para os Estados Unidos, algumas vezes tinha gente nos Estados Unidos, um na Suíça, tem vários lugares, né? A coisa vai se expandindo, né? Quando você tem um trabalho que dá certo, você vai embora, não tem, acontece automaticamente. Naquela época, o mundo não era tão visível como hoje para todo mundo, Uhum. mas de alguma forma eu consegui me comunicar com todo mundo de uma maneira legal. Então eu fui expandindo meu trabalho, tá? Foi sendo publicado em vários países, até no Japão, né? Então, essa foi uma época muito boa para mim, né? Acho que foi a melhor época da minha vida em matéria de divulgação, realização também, porque eu fiz todos os trabalhos que eu gostava de fazer, consegui publicar eles também. No Brasil, a gente vivia num Brasil ainda na época de ditadura, não só ditadura, mas o Brasil era muito dependente, tudo que se fazia aqui era dependente do exterior, tá? Era copiado, né? O Brasil copiava tudo, principalmente as revistas editoriais de moda, coisa que eu gostava muito, a publicidade, tudo era copiado do exterior, né? Vinha uma base de lá Se dá uma referência, fala, a gente quer mais ou e menos aqui isso. você fazia um editorial, era muito comum, a editora de moda chega para você, olha, a gente quer fazer isso aqui, ó, tá aqui. Só que eu sou muito revolucionário, eu nunca fiz isso, tá? Então eu sempre fazia mais ou menos o que ela pedia, mas fazia a mais, entendeu? E esse a mais, principalmente no fim, que eu fazia muito mais, é o que deu certo e aquilo que me levou para frente, né? O que realmente o próprio mercado, depois que eu fui lá para fora, depois que eu fiz um nome maior, eles começaram a me usar como exemplo, entendeu? Então eu mudei as coisas Que também. Isso foi legal. Aí muito. você passou a ser o referência. Exatamente, Que pô. legal. Mas isso é uma coisa que foi acontecer naturalmente, eu nunca pensei nisso na época, foi indo. Quando você faz uma coisa, dá certo, você deve conhecer uma experiência parecida, você evolui, né? E as pessoas começam a reconhecer, gostar, e você vai crescendo com esse negócio. Então, o meu auge foi exatamente até o fim da década de 90, onde eu consegui não parar mais de crescer, né? Fui indo.
E aí quando começou a era digital, eu mudei meu foco também, entendeu? Então começou um outro mundo, onde eu fiz outras coisas importantes também, tá? Genial. Bom, o Klaus Betteldorf, eu não apresentei direito, eu só falei Klaus Betteldorf, porque na presunção de que todo mundo conhece, todo mundo deve conhecer, mas eu vou falar. É um cara que é isso, foi expoente na fotografia nacional e internacional, né? Eu vi que tinha feito capas da Playboy alemã, e também, recentemente, passou a ser diretor de cinema. Então, eu tenho um mega, hiper grande desafio aqui, que é resumir, conseguir tirar tudo dele aqui nesse período que a gente tem do podcast. Eu sei que o Norami, você lançou em 1989. Antes disso, tem o filme Terral de Surf, de 1975. Sim. Só que eu quero um pouco antes, Klaus, porque eu sou um cara curioso, eu tô aqui porque eu sou extremamente curioso. Eu sei que você fez arquitetura, que eu não tinha a mínima ideia. Quando eu fui pesquisar a sua história, você fez arquitetura. E depois foi para fotografia. E você me falou até que fez outras coisas antes da arquitetura. Eu queria que você rapidamente pincelasse aí essa sua vida, porque hoje em dia, acho que sempre teve isso, as pessoas têm medo de mudar, do desconhecido. Cara, eu vou te contar uma coisa assim que é muito importante, tá? Quando eu nasci, a época o mundo era completamente diferente, tá? E ainda mais além de nascer no Brasil, que era um país bem mais escondido do mundo restante naquela época, eu nasci numa época pós-guerra, né? 7 anos depois da Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ainda estava se recuperando de uma catástrofe de 4, 5 anos, né? O mundo se acabou, né? Uhum. E quando eu nasci, ainda existiam os resquícios disso, tá? E no Brasil, que também sofreu muito com a guerra, né? Os que sobraram e que começaram uma nova vida nessa época, meus pais eram descendentes alemães e suecos também, tá? A educação que eu recebi foi muito baseada que eles viveram na guerra, sofrendo também, né? Então, assim, toda a sociedade estava se recuperando de uma época difícil, tá? Então, quando eu fiz meus primeiros anos de vida, tem um detalhe também, a minha primeira língua foi alemão. É mesmo? Porque assim, eu vou te contar a história, eu nasci em 53 e meu pai, ele foi fazer doutorado em química, meu pai é engenheiro químico, né, ele já faleceu, mas ele me levou para a Alemanha para fazer doutorado, então eu passei 3 anos para Stuttgart, na Alemanha, eu, minha mãe e ele, para ele fazer doutorado. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava com 5 anos, eu não falava português, pô, né? Aí, quando eu entrei na escola aqui, comecei a falar português. Olha que então, um coisa. processo, assim, diferente, né? E o mundo, você não pode imaginar o mundo que eu vivi naquela época. Porque assim, você foi para a uma coisa de Alemanha. cinema, Pois é, você foi para a Alemanha no pós-guerra alemão, muita cidade destruída. Sim, mas a Aquele cidade que eu fiquei, não, preconceito. era uma cidadezinha pequena, perto de Stuttgart, isso eu não vi. Tá. Era muito pequeno, era moleque, Também, entendeu? verdade. Mas eu aprendi a viver na neve, no frio, né, um outro mundo, não tinha muito contato com o exterior na época. Imagina, que aos 5 anos era uma cidade pequena. não vive nada, pelo menos naquela época, né? Eu comecei a viver realmente aqui quando entrei numa escola, que era uma escola em Higienópolis, na Avenida Higienópolis aqui, que era a antiga escola Waldorf, tá? Que existe aqui em São Paulo, né? E eu fiquei 9 anos nessa escola. E lá que eu me formei, eu sou mais ou menos o que eu sou hoje em dia por causa disso, entendeu? Né? Porque eu aprendi nessa escola, que é uma escola muito boa, muito humanista, o homem como centro do universo, uma coisa assim, né? Muito legal. Muito socialista também, sabe? Era uma escola que me abriu uma visão de mundo muito legal, tá? Porque eu defendo até hoje, acho que fui muito influenciado por causa disso. Então, eu sou muito aberto a qualquer coisa, principalmente descobertas, né? E a vida, né? A vida acho que tem que ser vivida e sempre com novas fases, novas experiências, né? Uma coisa que eu fiz a vida inteira. É por isso também que você vai saber agora, porque eu fiz tantas coisas diferentes antes, né? De virar cineasta e fotógrafo, tá? Uma coisa assim, uma evolução, né? E assim, minha primeira incursão, que depois que eu acabei a escola, era estudar oceanografia, era apaixonado pelo mar já. Já? Né? Só que não tinha o contato que eu queria com o mar. Eu achei que a oceanografia era uma coisa
ideal para mim, né? Eu ficava sonhando com cenografia, ficava estudando as coisas. E aí fui estudar em Hamburgo, na Alemanha. Meu pai tinha uma ligação com amigos lá, então eu fui estudar lá. E entrei na faculdade, só que foi uma decepção. Por quê? Oceanografia não é biologia marinha, o que eu devia ter estudado, só que eu não sabia na época. Então, oceanografia era pura matemática e física nos primeiros anos. E eu sou péssimo em matemática e física, então eu acabei desistindo, voltei para o Brasil, e fiquei naquela dúvida um tempão, aí me inscrevi para biologia, e que mais? Até administração, eu prestei, sabe? Quando você não sabe Sei. onde, Tava como ir. perdidaço. Exatamente. E nessa época, a fotografia para mim ainda era uma coisa, era mais um hobby ainda, né? Que desde os 12 anos eu já tinha uma máquina fotográfica que Aí, meu pai me deu, né? legal. E eu gostava de trabalhar com essa Uma máquina alemã assim. Verra desse estilo? O quê? Leica. Não, uma máquina, Ah, imagina, uma brasileira. Yashica. Ah, tá. Uma Yashica, uma máquina pequenininha assim. Mas eu gostava dela e o que eu fazia mais? Eu fotografava as pessoas ao redor. Eu fazia isso com os amigos, ia na escola com ela, fotografava dentro da escola. Então eu fiz uns registros, e tudo em preto e branco, né? Então eu fiz uns registros maravilhosos, só que eu não sabia o que significava para mim, o que ia fazer com aquilo. Tá? E quando eu voltei para o Brasil, comecei a estudar aqui, eu precisava ganhar dinheiro, eu comecei a estudar, a fazer maquetes no escritório de arquitetura, porque era bom de um trabalho manual, Uhum, e que eu tinha aprendido no Waldorf, também mexer com essas uhum. coisas, com madeira, essas coisas. Então eu comecei a fazer maquetes numa construtora, fiquei lá durante um ano e meio trabalhando, e aí eu descobri a arquitetura. E a arquitetura foi assim, o meio de eu entrar pela primeira vez no mundo visual. A arquitetura é visual para mim, né? E dentro do estudo da arquitetura eu tinha aula de artes plásticas, fotografia, de cinema, tinha tudo lá. E os professores eram maravilhosos. Era na Brás Cubas de Mogi das Cruzes, e tinha os mesmos professores da USP, exatamente. O Artigas, tem muita gente muito legal. Caramba, que legal. Então eu tive grandes professores, mas o mais importante, isso é uma coisa acho que vale não só para mim, né? Eu falo isso para todo mundo. Você faz uma faculdade, você acha que na faculdade, ou na universidade que você vai fazer, você vai encontrar o teu futuro. Não. Mas muitas vezes o futuro não está no que você vai aprender, isso nas pessoas que você vai conhecer na faculdade. E esse era o meu caminho, entendeu? Porque dentro da minha classe tinha vários surfistas que adoravam o mar, que nem eu, entendeu? E eles me levaram para a praia, principalmente Ubatuba, que era o Mogi era meio caminho lá para a praia, Uhum, entendeu? verdade. Então eu comecei para a praia com eles e descobri o surf, tá? Esse foi o grande caminho da nova inspiração. Eu Que gosto de legal. desafios, esse Que foi o grande legal. desafio da minha vida que me levou para frente, tá? Eu descobri o surf, me apaixonei por aquilo que eu vi. Mas quando você vê uma coisa que você não conhecia, você fica encantado, né? Então, comecei a documentar isso. E por incrível que pareça, eu comecei a filmar isso e não fotografar. Porque meu pai me deu uma Super 8, na época você usava muito a Super 8 para documentar as coisas de É, família. Era uma coisa exatamente. normal, né? Exatamente. Não era uma Dentro da coisa tão. família. Sim, muita gente usava. Então, minha avó tinha uma, sei lá, tinha uma 8, não era nem Super 8, era 8 milímetros ainda. Mas eu ganhei uma Super 8, uma Canon 814, que é uma máquina super boa, simples, mas muito boa. E aí eu comecei a documentar primeiro a faculdade, as pessoas, né, que eu fazia na escola, comecei a documentar as pessoas dentro da faculdade. E aí o meu amigo Miguel Calmon, que era lá do Rio de Janeiro, que era um companheiro de viagem para praia, não sei o que, falou assim, pô, Alemão, você não quer fazer um filme de surf, cara? E aí eu fiz um filme de surf, assim, do nada. Eu não entendia porra nenhuma de cinema. Mas falei, vamos fazer. E aí eu comecei a filmar, pensando nisso, e comecei a montar um filme de surf. Na minha casa, no banheiro da casa da minha mãe, entendeu? É, comprei uma violazinha pequenininha, comecei a colar filme com durex, com não sei o que, Que papapá. legal. Um ano depois, eu tinha um filme pronto, né? Assim, na minha concepção da época, era um filme simples, tinha uma trilha sonora e todo montado manualmente.
E o nome que eu dei foi terral, né? Porque terral é aquele vento que bate de frente no mar, nas ondas, e forma aqueles tubos visuais dentro da água. É uma imagem linda quando você vê o Maravilhoso. terral batendo nas ondas. E aí esse filme Terral eu comecei a mostrar para muitas pessoas em salões de festa em São Paulo, porque assim, não tinha, a televisão era péssima, não tinha Uhum. essa entrada também com distribuidora, o mercado era muito primário aqui, né? Década de 70, estamos falando. Exatamente, 75. Então eu comecei a passar esse filme em salões de festa, em clubes. Aí fui para o Rio de Janeiro e Niterói fazer a mesma coisa. Aí passeava com o meu carro, fiz um cartaz, ficava colado no meu carro, só faltava o alto-falante anunciando. É assim que a gente divulgava entre os surfistas da praia o filme. E foi assim, muita gente viu, você Que sabia? Então, legal. foi uma coisa assim. A estreia foi no Rua Japão, aqui na Travessa da 9 de Julho, Sei, em São Paulo. Itaim. E assim, vinha gente de tudo que é canto para ver o filme, você acredita? Né? E assim, era de boca em boca. A gente vendia um ingresso. Que Eu fiz um que ingresso que os legal. amigos vendiam. Que legal. Então foi uma coisa assim, uma experiência acima do cinema, porque assim, eu não só fiz um filme, mas aprendi a comercializar o filme também, entendeu? Foi uma coisa, uma experiência assim maravilhosa. E isso ficou guardado na mente de muitas pessoas, tá? Isso foi legal, tá? E depois, uns 6, 7 anos depois, eu consegui passar o filme na TV Cultura, tá? Eles exibiram o filme, trouxeram algumas pessoas para entrevistar junto. Foi um acontecimento excepcional para mim, foi muito legal, tá? Então o filme foi visto também na TV, tá? Então esse foi o primeiro filme brasileiro de ser feito, tá? Eu tenho certeza absoluta. E agora, depois de 50 anos, a gente está reeditando esse filme, fazer uma nova versão dele. Essas imagens foram escaneadas em 4K na Alemanha, não sei o quê. E a gente está adicionando material novo. E agora vamos fazer um filme de verdade mesmo, adaptado aos tempos de hoje. Está no processo, tá? Deve demorar mais uns 2, 3 anos, mas vai ficar muito bom. E é passar em cinema, né? Essa que é a ideia. Tá? Demais, que É, demais. Então, na arquitetura, então, aí você se formou em arquitetura. Aí você já estava com exato. teus amigos, aí rolou o filme em Isso. 75. Mas a arquitetura, e essa foi a primeira parte. Eu comecei a filmar o surf. Mas a arquitetura, na época, você pode imaginar o seguinte: naquela época não existiam universidades e faculdades na área visual. Não existia, né? Nada de fotografia, de cinema. De cinema tinha na USP, tá? Mas era um começo também, difícil de entrar, entendeu? Mas fotografia não tinha nada. Publicidade, então, não existia SPM, nada, não tinha isso, né? Você não sabia como fazer para botar o teu lado criativo visual para fora, tá? Tanto que as grandes agências de publicidade no começo da década de 70, 80 no Brasil eram todas feitas, abertas, os donos eram artistas, né? Tinha DPZ, tinha Petit, Zaragoza, tinha outras agências também. Os artistas que faziam a publicidade, eles que criaram a publicidade no Brasil, tá? Porque não tinha uma formação, né? E com arquitetura também eu consegui uma formação visual muito importante, tá? Isso me abriu a mente para desenvolver uma linguagem. Isso que foi importante. Eu desenvolvi uma linguagem fotográfica porque a arquitetura ensina você a compor. Você faz um projeto, você constrói. Você faz uma imagem, você constrói através da sua visão, né? Então eu comecei a fazer fotos dentro de uma linguagem que eu achava adequada, que é uma linguagem mais gráfica. E essa linguagem gráfica que me levou até 89 para a Europa, porque eu era o único que fazia isso, tá? Então, uma coisa... Foi um processo, tá? Mas e como você foi parar na fotografia profissional, né? Até chegar aí na Playboy, que foi no começo, que é. Então, mas foi. Essa metade, eu te falei, eu comecei a filmar, mas ao mesmo tempo Ah, comecei a fotografar. E aí, alguns meses depois, existe uma revista chamada Brasil Surf, no Rio de Janeiro, que eu contatei, eles gostaram do meu trabalho, e lá fiz a minha primeira capa de revista em setenta pronto. e Que seis, legal. em agosto de 76, entendeu? Uma foto feita Ah, dentro da água. de dentro da água? Sim, eu fiz uma foto de dentro da água, uma caixa estanque que a gente construiu. Você tá Que não brincando. existia aqui, entendeu? Que Não, legal. aí veio lá na fotografia, que eu Ah, desenvolvi, aí eu parei com o cinema. Então, eu vou te falar uma coisa que é muito importante, por isso que
E não continuei com o cinema, porque eu decidi primeiro virar um bom fotógrafo antes de virar um cineasta. Botei isso na cabeça, entendeu? Então, eu parei de fazer o filme, né, de cinema, e me dediquei à fotografia. E aí a coisa foi embora, entendeu? Fiz a primeira capa de revista Brasil, Surf, em 76. E aí foi uma onda de coisas. Aí, um ano depois, eu estava publicando coisa na Veja, depois em outras revistas. Em 78, antes de me formar, eu fui chamado, Pietro Maria Bardi me chamou, que é né, grande Pietro Sim, Maria sim, Bardi, do entendeu? MASP. Então, e ele era diretor da revista Casa Vogue. Ele me chamou para fazer uma matéria lá. Tá? Então, foi minha primeira matéria que não era de surf, né? E que me levou à moda depois, que Casa Vogue e Vogue, entendeu? O caminho Você tinha depois. 25 anos, Ah, por aí, 25, 30. então, 78 tinha. Você não tinha 30, porque você é de Não, 53. era É, sim, 25, é isso mesmo, 25 25. anos, exatamente, É, pô. eu falei 25, mas é que eu fiquei tão. Pô, você era um menino. E depois, em 82, eu já fiz a minha primeira Vogue, entendeu? Antes dos 30 anos, perto dos 30. Eu fiz a Isso primeira mesmo. Vogue com a Regina Guerreiro, que foi sensacional, fiz 2, 3 matérias já de cara, entendeu? E aí foi embora, a coisa vai, que eu te falei, a coisa anda, né? Você começa a fazer uma coisa, ela vai embora, entendeu? Leve e solta. Eu nunca pensei mais nada, eu fui sendo levado de uma maneira tão rápida e tão boa, né, com essa minha linguagem que eu criei, baseada na arquitetura, e no meu olhar, que era meu olhar, né? O mais importante quando você faz fotografia é você ter o teu olhar das coisas, né? No cinema é a mesma coisa, porque aí você consegue se destacar do resto, entendeu? Você seguir só que o mainstream sempre, não adianta, você não vai Exatamente. sair daquilo lá, entendeu? E eu Exatamente. sou uma pessoa que gosta de se renovar. Se eu conseguir fazer uma coisa, eu falei, acabou, agora eu quero outra. Então eu fui renovando a minha linguagem, fui mudando minha linguagem, fui crescendo, e isso foi que me deu a grande chance de mostrar meu trabalho evoluindo no mundo, tá? Isso foi perfeito para poder depois fazer minhas exposições, meus livros, fiz 16 livros diferentes, cada um mostrando uma fase da minha vida e cada um mostrando quem eu sou, né? Em fases diferentes da minha vida também. Então, é sensacional. E eu continuo com o desafio aqui de resumir a sua história, porque eu quero a primeira Playboy, como você foi, porque a Playboy também te deu um. Então, aí a Playboy, né, a gente não falou, deixa, aqui é um mecanismo até É, sim, chegar lá. vai indo, né? Um Então, no fluxo. fim dos anos 80, quando 80, foi 88, a Playboy me chamou. Eu já tinha publicado uma matéria no começo. Então, são tantas coisas que a gente Aham, faz. Eu claro, já claro. estava trabalhando com a editora Abril faz tempo. Tinha feito uma matéria Playboy. Eu fui para Bali em 82, tá? Passei um mês lá. é, 82. e eu fotografei a Rose de Primo, que era uma grande modelo da época, na época ela apareceu na Status, né, outras revistas também que tinham, né, Lembro Morena. sim. Apresentei essa matéria por editor da época da Playboy e ele publicou. Então, minha primeira Playboy, na verdade, eu fiz através de uma Você. matéria que eu mesmo criei. Entendeu? Tá. Que Esse legal caminho de eu isso. criar coisas e sugerir, ele foi se desenvolvendo também, bastante, principalmente na Alemanha. Na Alemanha, depois eu sugeria as matérias e eles publicavam. Que Entendeu? É assim que legal, hein? funcionava. Tá? Que legal. E a primeira Playboy que eu fiz foi com a Doris Guice, né, que era uma guerreira futurista, foi em 88, acho que foi no fim de 88, se não me engano. Depois fiz a Vera Zimmermann. Também foi baseado no meu trabalho pessoal, né? Não foi uma Playboy feita em cima simplesmente de um nu, fotografando alguém nu. Não, foi feita em cima de uma história que eu desenvolvi, com linguagem que eu desenvolvi, com minhas características e Espírito Feliz. Que Que a demais. revista conseguiu adaptar o meu trabalho ao que eles queriam fazer, Que né? legal. Então, essa é a evolução que Que eu queria, legal. né? E aí, você, o primeiro livro, Norami, é esse? Norami Então, 89, em 89, o certo? primeiro livro que eu lancei foi Norame, foi lançado por uma editora suíça, e eu comecei a fazer muitos trabalhos fora. E teve essa editora chamada Rotovision, ficava em Genebra, e eles gostavam muito do trabalho. Fiz várias capas de livros de publicidade para eles. E quando ele viu meu trabalho, ele me convidou para fazer um livro autoral. Ele que pagou, ele distribuiu para o mundo.
A gente fez 5.000 cópias em meio ano, estava tudo vendido. Né? Uma loucura para a época. Tá? Então essa foi a grande abertura que eu criei no mundo, né? Em função desse livro. Tá? E esse livro, Nanami, ele tinha imagens todas dentro da minha linguagem que eu criei, né? Fotos muito gráficas, com cores tropicais minhas, sabe? Muito coloridas, tá? E me ajudou muito a divulgar o que eu gostava de fazer. Dentro das fotografias. Exatamente. Mas depois que eu li o seu livro também, Ah, eu encerrei essa fase, né? Todo mundo acha, agora o cara vai é, ficar vivendo em cima desse desse sucesso. Não, aí mudei radicalmente. Eu fiz 2 outros livros depois da sequência, completamente diferentes, com outras coisas. E em 98, eu lancei O Último Grito, que foi radicalmente oposto daquilo. É um livro todo preto e branco, com mulheres tentando se salvar no mar, sabe? Uma coisa do tipo, era tipo sobrevivendo na sociedade atual. Uma referência como era difícil a nossa sociedade, né? Principalmente no Brasil na época. Fiz uma grande exposição na Pinacoteca do Estado, que essa exposição, e isso era antes do fim do século. Por isso que eu chamei de Último Grito, era meu último grito antes do fim do século XX, né? Tá, então, isso aí mudou radicalmente a minha imagem de novo, e foi dar um bom conta, né? Foi uma outra fase, uma outra experiência que me levou adiante de novo. Aí pintaram os Racionais também, que eu fotografei desde aquela época, um outro mundo que eu descobri. conta um pouco disso também. Sim, isso foi uma outra coisa que aconteceu. Você sabe que o que leva a gente mesmo são os desafios. Se você não tem um desafio, você murcha, né? Eu acho Então, isso. os grandes desafios levam você a viver mais e a criar coisas novas, né? Tudo que você vê de novo, que te surpreende, vai ter uma reação, né? Acho que é isso, tá? E quando eu fiz o primeiro trabalho com os Racionais, em 94, era uma capa da revista Trip, que era assim, era o Luciano Huck e o Ice Blue dos Racionais. Eram as duas tribos da época, que eram oponentes, eram na periferia, e os mauricinhos da cidade. Entendeu? Era meio por aí, né? Era bem isso. Fiz uma capa dividida dos dois. Isso foi o primeiro contato com os Racionais, foi essa. Depois, 3 anos depois, eu fiz uma edição especial dos Racionais para uma revista chamada Raça, que era uma revista sobre negros linda, né? Eu fiz moda para eles bastante, e aí eles fizeram uma edição especial com os Racionais que eu fiz também, né? Tinha um pôster gigante, uma coisa assim. Isso foi no começo de 87, e no fim de 87 eles me chamaram para fazer o famoso disco Sobrevivendo no Inferno. Eu que fotografei tudinho, né? Foi uma experiência única. Aí eu mudei de novo toda a minha concepção de vida. Também conheci a periferia toda, foi uma aventura maravilhosa. E eu realmente descobri que morava num país bem diferente do que eu estava imaginando. Tá? Isso foi muito importante para mim. Tá? E a nossa relação, a minha com eles, durou até agora, entendeu? A gente se contacta, fiz muitos último, fiz a capa do Nada Como Um Dia Após Outro Dia, foi em 2001, e em 2017 eu fiz a capa e o disco todo do Mano Brown, solo, entendeu? Maravilhoso, chama Bug Nipe, e muitas outras coisas no meio com eles, todas as fotos de divulgação eu fazia, e talvez eu faça a próxima capa deles agora também, tá? Que vai pintar, então, pode ser, quem sabe, né? Eu achei muito inusitado, porque eu perguntei, né, a gente manda para os nossos convidados, eu perguntei uma viagem inesquecível, memorável, você respondeu Capão Redondo. Mas é uma viagem, você pode imaginar, se você quer viajar para o mundo que vai te surpreender, eu podia falar Islândia, eu podia falar Maldivas, mas assim, o Capão Redondo foi muito mais surpreendente, pô, né? Porque eu não conhecia. Por quê? Eu era do mar, eu sempre viajava, eu sempre ia para todos os lugares. Eu fui fazendo moda, eu fui assim, eu fui para Marrocos em 85, Tahiti um mês em 86, Nova York em 87, Maldivas fui 2 vezes. Sabe assim, se viaja o mundo, fotografando moda, eu não tive tempo de conhecer o Capão. E quando eu conheci o Capão, eu falei, meu Deus, do lado de casa. E olha o que é isso, né? Um mundo que é surpreendente, era um mundo sofrido. As fotos que eu fiz são muito marcantes da época ainda.
E o álbum que eles fizeram, e o trabalho que os Racionais fizeram lá, mudou o Capão radicalmente. Você vai lá, hoje em dia é tudo asfaltado, bonitinho, tem metrô, sabe? Uma coisa não existia isso, entendeu? Então, acho que a minha documentação também ajuda a mostrar o mundo deles e o que, que eles fizeram por esse mundo, tá? Então, falei, viagem mesmo é isso, quando Que você legal. muda. Eu estou esperando a próxima agora. Que demais, que demais. É, é demais, né? Tanta coisa, É muita Klaus. coisa. É muita Então, coisa. a gente fica falando aqui, Aí você, não para. aí você escreveu 16 livros. A gente podia falar um monte de coisa, mas vamos dar um salto, porque assim, você. Mas os 16 livros são só por quê? Porque a cada fase da minha vida eu mudo, vejo um mundo diferente e o livro mostra isso. É o resultado, tá? Só isso. O seu É ângulo de evolução. visão. Seu ângulo de É visão. aquilo que eu vou viver na minha fotografia é terapia, tá? Que É legal. pura terapia. Que demais. Eu resolvo meus problemas muitas vezes através da fotografia. O que eu não posso expressar, eu coloco lá, né? Me ajuda a me conhecer e me ajuda a mostrar para o mundo o que eu quero mostrar, entendeu? Então, 16 livros são 16 fases da minha vida que são fundamentais, tá? E espero poder fazer mais, né? Mas a gente, né, não para, né? É meio por aí. Vamos dar um salto, voltando ao que você começou a falar aqui. Você falou, eu fui ser fotógrafo. Eu falei, eu primeiro eu vou aprender a ser fotógrafo, né? E depois eu vou pro cinema. Aí em 2019, você lançou. Eu não sei, eu quero que você me conte a história. Eu sei que a história do filme é longa. Então, a Vou gente. nadar até você? Isso, Me isso. conta um pouco. Agora eu vou te contar também a evolução do cinema, né? Eu te falei que quando eu fiz o filme Terra 75, eu fiz mais uma versão dele em 76, no fim de 76, onde eu completei com outras coisas que eu tinha ido para a África do Sul, incluí isso, tinha uns campeonatos do Rio de Janeiro maravilhosos e em Saquarema, que eu documentei também disso, tudo Que legal. relacionado ao surf e ao mundo do surf. E eu gostava não só de documentar o surf em si, mas o mundo do surf em volta, os hábitos, o comportamento das pessoas, a moda, tudo que envolvia o surf eu documentei. E isso acho que foi o mais importante que eu deixei, tá? E aí, quando chegou o fim de 76, eu esqueci um pouco o cinema, porque eu queria virar um bom fotógrafo, como eu Uhum. falei. E eu deixei esse sonho do cinema para trás. Aí, quando chegou no fim dos anos 80, eu comecei a fazer alguns comerciais de televisão. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Começou a dirigir. Sim, não só disso, mas o conceito É? também. Ah, que legal. Porque eu sempre gostei de inventar mundos, né? Assim, eu sempre. Eu não sou só um documentador, eu sou um criador também. Eu gosto de criar mundos para as pessoas e esses mundos começaram a ficar interessantes para a publicidade, para muita gente, para a moda, entendeu? Então eu me aproveitei disso e comecei a fazer cinema para isso também. Fiz um filme, inclusive na Alemanha, para uma caneta da Rotring, que é uma marca de canetas famosa no mundo inteiro, onde chegou ao cúmulo, já que eu desenvolvia linguagens através da minha fotografia, o pessoal falava assim, você consegue fazer um filme disso? Né? Então, uma foto foi a origem de um comercial de 40 segundos, né? Só Que para você ter uma ideia, legal. tá? Então, acho que as minhas criações de mundos, vamos dizer assim, que eu fazia, é o que mais me faziam progredir, né? Porque eram diferentes, né? Baseadas nas minhas experiências, naquilo que eu gostava de fazer. Então, quando chegou lá para 2010, ela para 2008, 2009, fui para o Japão, eu ganhei um prêmio lá de fotografia maravilhoso. Pera, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, e aí você passou uma década então dirigindo comerciais aqui no Brasil. Isso, dos anos 80 até 2000 e pouco, eu fiz, até 2012, eu fiz alguns comerciais, tá? Tá, Dirigi alguns comerciais, todos diferentes, cada um na sua agência, os seus motivos. tá. Mas eu entrei nesse mercado também. Eu Que estava numa legal. produtora, depois fui para outra produtora, dirigia com outros diretores juntos. E aí começou a crescer a ideia de fazer um longa, né? Há muito tempo já tinha essa ideia na cabeça, mas eu sempre deixava para depois, exatamente por causa da. Primeiro porque está muito ocupado, né? Então você não consegue parar e para Uhum. ganhar dinheiro, né? Então, a fotografia me sustentava, eu crescia, e você parar uma coisa, fazer outra, é um desafio muito grande, né? Então, mas a ideia não parava de fermentar na minha cabeça. Aqui em 2008, 2000, eu comecei a escrever o primeiro argumento de cinema que deu no Vou Nadar Até Você. Ele chamava Rio Santos, no começo do filme,
E a gente fez um promo em 2011 para vender a ideia, né, através da Primo Filmes, que era a primeira produtora. E aí fazer cinema, quando você não é do cinema, tem um monte de obstáculos. O que aconteceu? Vou te contar rapidamente o que acontece num processo desses. Então você tem uma história, você tem um roteiro, chama Nina Krintz, que é uma grande roteirista, que fez o roteiro para mim. E o que aconteceu? A produtora que ia fazer, os donos se separaram. Pronto. E aí? Aí a Joana Mariani, que era uma das sócias, ficou com o meu filme, mas a gente não tinha produtora. Aí foi para outra produtora só para tampar o buraco, que era a Academia de Filmes na época, a gente não sumir do mercado, entendeu? Aí demorou uns 2 anos até conseguir uma produtora final que produzisse esse filme finalmente. Foi a Coração da Selva em 2014, eu fiz aí com eles. Imagina, comecei em 2008, já estava em 14. Eu já tinha feito um promo em 2011, tá? E aí, quando a gente decidiu filmar, a minha querida amiga Bruna Marquezine, que topou fazer o filme, graças a Deus, ela se apaixonou pelo projeto, já recebeu a ligação da Globo, falando, olha, a Bruna vai ter que substituir uma atriz na Globo que ficou grávida, você vai ter que esperar 1 ano. Que delícia, hein? Mas é verdade, Então, eu sei, mas que ligação, né? Aquela Foi o que ligação. aconteceu, tá? Então, o mundo é assim, tá? E eu fiz questão de esperar, tá? Então, que ela era importante, porque assim, que eu achei muito bem dentro do trabalho que a gente queria fazer. Ela gostou muito da ideia e ela foi perfeita, simplesmente perfeita. A gente filmou em 2016, tá? Isso foi um ano, 2016, a gente filmou. E quando você faz um filme, e já assim, era um filme bastante caro e a gente conseguiu, as duras penas, financiar esse filme, através de várias leis e contribuições, outras produtoras. Foi um rolo para a gente conseguir fazer, mas a gente conseguiu fazer o filme. Mas aí a gente começou a montar o filme em 2017. Só que para lançar um filme é uma outra história, né? Geralmente nos Estados Unidos eles gastam 50 milhões para fazer um filme, é mais 50 milhões para distribuir, para o lançar. filme. Tá bom. Então a grande questão era como que a gente vai lançar esse filme. E aí a gente teve, depois de mais 2 anos, a gente conseguiu um apoio a nossa produtora, que era a Elo Company na época, a nossa distribuidora, ela conseguiu apoio do Cinemark. Eles criaram um projeto especial que o filme ia ser passado todo dia num horário fixo no Cinemark, era às 7 da noite, entendeu? Em 20 cidades do Brasil, tá? Lindo, perfeito, estreou dia... Não, calma. Em 2019, o Rubens Evaldo Filho, que era um grande crítico de cinema, e ele era curador do Festival de Cinema de Gramado. E ele fez com que a gente entrasse no Festival de Cinema de Gramado em 2019, só que ele faleceu, infelizmente, tá? Sabe quando você entra no Festival de Cinema, foi ótimo, maravilhoso, só que a gente ganhou nada, porque o nosso grande, como é que se chama? Incentivador? Ele tinha falecido, entendeu? E é muito importante os curadores que você tem, eles sem participar. Tem outros filmes, tem outros curadores também, tá? Entendi. Então, o filme não ganhou nada, mas pra gente foi excepcional participar do Festival de Cinema em Gramado, foi tapete vermelho, todo mundo, foi lindo, tá? Maravilhoso, tá? Só que a gente tinha que lançar o filme, aí entrou esse projeto da Cinemark, e no dia 5 de março de 2020, a gente lançou o filme no Shopping Center Iguatemi, 4 salas lotadas, foi uma coisa excepcional. Massa. O que aconteceu? Sempre tem um massa. Não, massa, o pior de todos. Qual? 5 dias depois, começou a pandemia. Pandemia, verdade. Caramba, que loucura. É muito chato, né? Aí fechou tudo, fechou cinema, ninguém saía de casa. Aí o filme não passou mais no cinema, passou 3 dias no cinema, cara. Foi proibido passar filme no cinema, cara. Fechou tudo, né? Aí ele passou na Globoplay durante 2 anos, quase 3 anos, tá? Passou no Telecine, passou no vários, foi campeão em alguns streamings. Aí foi quando o streaming ficou forte no Brasil. Claro, né? exatamente. O filme foi fechou ótimo tudo, então vai cair em casa. e passou
na Globo, inclusive, na Globo, passava na Globo, entendeu? Era Tom Cruise e vou nadar com você, sendo anunciado, sempre umas coisas assim. Ele passou 5, 6 vezes na Globo, a última vez foi no sábado passado, tá? Ah, é? Então, a Globo ainda mostra o filme, mas o streaming não, porque o contrato venceu e o streaming, assim, eles vão empurrando os filmes, você vê por um tempo, É, depois não segue mais, entendeu? contrato. Tá. Então, a gente vai fazer um novo contrato agora a partir do ano que vem. A Globo ainda mostra, mas a gente não tem autonomia para interferir nisso, tá? Então, meu filme hoje em dia eu mostro ele no Vimeo, através de uma licença que eu tenho no Instagram lá, você pode ver o filme também. Aliás, ele vai passar essa semana que vem também no clube, aqui no Clube de Pinheiros. Tem umas coisas independentes enquanto ele não volta para o streaming de novo, tá? Isso não tem o que fazer, tá? Mas, assim, eu poder ter feito esse filme, e o fato de ter feito esse filme foi a melhor coisa da minha vida, né? Foi, assim, excepcional, me abriu as portas para um outro mercado e agora eu vou fazer mais 3, né? A ideia é por aí, né? Você tocando outros projetos, em função daquilo que você já fez, né? É uma continuidade de novo, tá? Né? Uma evolução de novo, né? As coisas vão evoluindo, tá? Você é um cara sensacional. Você sempre foi assim? Porque assim, por que que eu tô falando isso? Porque eu ouço o cara falar isso. Ah, Alan, fazer o filme foi uma das melhores coisas da minha vida. Claro que foi, não tô falando que. Mas o cara. Sim. A história toda que a gente acabou de falar aqui. Falar que eu tenho 3 filhos maravilhosos, porque eu plantei muito de árvores também, tá? Então, não, Então, olha aí que legal. 16 livros tá bom. E esse 16 livros, 3 filhos, filme. E esses outros 3 filmes, você tem na cabeça? Foram por conta. Você falou, foram meio juntos Não, a cada uma concepção? Como é coisa, que foi? cada filme é cada- um projeto. Um é um terral que a gente está remontando, Isso, né? você falou. Que é um outro processo, Uhum. onde a gente vai recolocar um filme no mercado aos olhos do mundo de hoje, tá? Aí Que é, desculpa te cortar, mas que é uma ideia sensacional, né? Porque você mistura, você pega um filme de 75, complementado de sim, 76 e e se traz para. você soubesse assim a quantidade de pessoas que eu publico o trecho desse filme, são milhões de pessoas que veem isso, é uma coisa. O cara da banca de jornal me parou Que todo dia, você legal. que faz esses filmes, isso deve Que passar aí. legal. Então é uma coisa assim, é uma coisa surpreendente, porque são imagens muito cativantes de uma época, né? Filmados Pois é. com uma qualidade legal, Super 8, que tem uma textura diferente, cara. Então você tem a capacidade de fazer isso sobreviver para sempre, né? É uma coisa que é atrativa para o olho das pessoas, entendeu? Pois é. Mas fora isso, estou fazendo um outro filme de ficção também, onde nesse momento eu sou produtor associado, que é um filme sobre o Verão da Lata. O Verão de 87 chama tal projeto. Ele está já sendo. O roteiro está basicamente pronto. Quem vai filmar é a Gulani, que é uma grande produtora de São Paulo. Sei, os E a irmãos. história, na verdade, é minha. A história original é minha. E eu participo desse projeto como coprodutor, tá? Então é uma coisa especial. Que E a legal. ideia é a gente fazer depois uma série que a gente desenvolveu, né? É Que todo um processo de demais. coisas que vai acontecer. Esse filme deve ser, talvez saia logo, tá? A ideia é essa, é fazer o filme e depois uma série contando a história toda que aconteceu nesse episódio de 1987, onde 22 toneladas de maconha em latas, foram espelhadas pela costa do Brasil, tá? Então, É, muito louco a essa história é história, bem né? legal, muita gente conhece, tá? E depois tem um outro filme que é autoral, que nem você chama Carpa Vermelha, que é um filme de vingança, tá? É um outro assunto que eu desenvolvi, eu que escrevi, eu que estou junto com 2 amigos e que acho que vai ser o grande filme, tá? Esse vai ser de arrepiar também, tá? Mas a gente está acabando o roteiro. Tem um roteirista, Fernando Bonassi, que é super conhecido, está fazendo isso comigo. Tem um parceiro meu, Billy Biondani, e o Peter Kitnet, são meus sócios. A gente faz esse projeto em conjunto. Então tem muita coisa rolando Que aí, mas é legal. tudo difícil, tá? Tudo é Né? difícil. Fernando Bonassi, eu acho que ele Fernando escreveu Bonassi. Os Matadores lá atrás, que o. Ele fez um monte de Um coisa. Ele fez monte, o né? Carandiru, Carandiru. ele fez até o Castelo rá uma coisa lá. Ele fez um É, monte de ele é coisa. Ele bem é um escritor talentoso e tem. e fez literatura Então, é infantil. isso que eu ia falar. Ele tem uma veia Ele é muito bom, grande diversa. figura, entendeu? Ainda bem que ele está com a gente aí também. Muito importante isso pra gente, tá? Então, você vê que eu estou preparando terreno para muita coisa
para frente, né? E de novo tentando mudar as coisas, né? Acho que é importante isso. Sempre, né? Você tá sempre, mudando, tá. sempre inconformado com, né? Você faz, realiza. Ainda bem, né? Claro, Não, imagina, cara. claro. Então, Porque o conformismo é isso, acabou, né? Então parte para outro plano. E você é isso, você tem esse inconformismo que é maravilhoso. é bom. Klaus, daqui a pouco a gente vai ter a troca de presente, mas eu vou me adiantar aqui, porque eu te conheci pessoalmente no lançamento do seu livro. né? E eu queria que você falasse um pouco dele, que é o 2025. Não é isso? O livro aqui. Né? Posso mostrar? Pode, o deve. livro foi isso aqui, né? Foi Então, que você me conheceu. É né? isso aí. Isso aí. Que Então, quem, na verdade, a Laura Casper, ela sim, produziu. a Laura foi produtora. Assim, o livro foi outro processo de 2 anos, uma mega exposição junto com o livro, tá? O livro, na verdade, é um catálogo dessa exposição. A Laura foi produtora executiva de todos os projetos, ajudou muita gente, tá? E o projeto da Luísa Dias, que é mãe do meu filho, Otto, que tem 10 anos, né, que trabalha muito nisso também. E a gente vai fazer essa exposição, ela começou agora em São Paulo, numa galeria que você conheceu, tá? Que é Mas demais. Que é lindo. Muito legal. Mas as galerias são pequenas. É. Daqui vai agora para a Pinacoteca de Santos, Legal. que é um lugar maravilhoso, à beira do mar. Vai ficar de 17 de dezembro até 25 de janeiro lá, as férias inteiras. Que demais, demais. Daí vai para Ribeirão Preto, que tem uma fundação chamada Figueiredo Ferraz, que tem um museu lindo, maravilhoso. A exposição vai ser maior, tá? E em junho vai para Fortaleza, para o Museu de Fotografia de Fortaleza, que é outro lugar fantástico, um lugar lindo, lindo, lindo. E onde a exposição está inteira, o livro inteiro vai estar lá. Então, depende do espaço, a gente pode botar mais e menos obras. Tá? Era isso que eu ia perguntar para você. Naquela galeria que eu fui, Só tinha 40. Tinha 40. E quantos tem? Aqui, 78. 78, é isso que eu ia perguntar. Então, num espaço maior, você leva. A gente vai adaptando, porque assim, cada espaço tem uma configuração, tem certas condições. Então, em Santos já tem, acho que tem quase 48, né? A gente vai adaptando as coisas, tá? Ao tamanho do espaço e à localização das coisas lá dentro também, né? Mas eu estou muito feliz que vai acontecer isso agora. E legal, quando você vai para o museu, que eu já fiz grandes exposições na FAP, na Pinacoteca, você tem um público gigante, né? Todo dia vai estar aberto lá, as pessoas vão lá, não vão pagar nada, vão entrar, entendeu? E vão ver a exposição durante 1 mês e meio, tá? Então esses lugares são muito bons para você mostrar seu trabalho, tá? Galerias são mais fechadas, são para públicos mais específicos. Geralmente você tem que marcar hora, tem certos horários para você entrar numa galeria, né? Uma coisa normal. E são menores, tá? Mas essa evolução foi perfeita para a gente, porque a gente vai mostrando cada vez mais o trabalho no Brasil inteiro também, tá? E uma curiosidade, você pegou lá obras novas, antigas, você pegou antigas e deu uma nova roupagem? Então, na verdade, eu te contei que começou a pandemia em 2020. É. Eu fiquei trancado durante quase 2 anos. Primeiro, tá? depois, logo depois do filme, aquele choque, ainda teve que ficar trancado. E eu já estava com alguns projetos de fotografia em andamentos, que eram desenvolvimento de personagens de cinema, que eu continuei fazendo. Mas aí eu abri minhas gavetas que eu tinha de arquivo e comecei a rever certos arquivos, entendeu? Né? De uma outra maneira, eu joguei tinta em cima, fiz uma outra versão e foi muito legal. Né? Ficou muito surpreendente, porque eu achei, em 2020, eu estava achando que o mundo ia meio que acabar daquela maneira. Né? Não sabia o que pensar, né? E aí falei, pelo menos eu vou deixar claro o que eu quero fazer no futuro, entendeu? Ainda bem que eu fiz, porque agora virou uma exposição. Então, mas você fez despretensiosamente ou não? Então, pelo jeito, não. Não, eu fiz porque tinha que fazer alguma coisa. Imagina você ficar parado 1 ano e meio na sua casa para não poder sair, de máscara. Você começou a fazer porque tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa, gente, E aí, eu não consigo ficar parado. E aí, né? no meio do processo, você começou... Sim, eu falei, o que eu faço? E eu faço um trabalho com layers, assim, eu pego uma imagem, né, desconstruo essa imagem, e aí faço vários layers dessa imagem. Aí pego esses layers e monto eles. Eu queria fazer uma colagem, pego uma fotografia, corto em pedacinhos
E montão de Sobreposição, né? A famosa isso eu sobreposição. fiz muito durante a pandemia e criei fotos maravilhosas novas, entendeu? Obras novas, cara. Entendeu? Você já tinha feito isso lá atrás? Já tinha feito em 2012, 13, quando eu fiz a exposição na FAP, que era uma mega exposição, já tinha o começo desse trabalho. Entendi. Sabe? Aí eu parei por causa do filme Entendi. e continuei, porque isso foi obrigado Depois a do ficar em filme. casa. Olha que legal. Legal demais. É, legal tudo meio demais. sistemático, né? Mas você não pode parar, né? Não pode parar. Não pode parar. A gente, eu também pretendia não parar aqui com você nunca, porque eu tô adorando Então, aqui, vamos embora. sorvendo aqui. Eu sou cinéfilo fanático. Mas vamos. São essas balinhas? Essas balinhas você vai levar as balinhas, calma. Dadinho que é, olha, Opa, tem centenário, é paulista, tem. É. Só que antes das balinhas, aqui tem duas portinhas que tem os papeizinhos. Então eu queria que você escolhesse uma brincando. dessas portinhas e pegasse um papelzinho qualquer, lesse e obedecesse na medida do possível a Ficar frase. tranquilo, né? Pode. Tá. Se você não ficar tranquilo, você troca de frase, mas não é nada. Pode escolher o Pode buraquinho escolher, aqui tem no dois papel? aí. Esse é um deles, esse é outro. Gente, Tem qual dois que que tá tem. melhor aqui? Não tem melhor, O que você acha? tudo é Não? bom, é tudo. É aí a sua energia aí. Aqui mas no é tudo- pote da Copa do Mundo, vai escolher quem vai jogar com quem, assim, vai ser assim? É mais ou Eu menos. contra mais ou quem? menos. Vamos ver aí. Vamos ver o que você tirou aí. Essa, Vamos ver se gente, é agora fácil. você- Vamos, abre aí o papelzinho, tá escrito é letra grande. você vai Gente, conseguir né, enxergar. velho? Será que eu leio? Pô, não sei. O que tá escrito aí? Deixa Pelo eu ver. amor de Deus. Quer que eu leia? O que tá escrito aí? Não, se desculpar com alguém. Ixi. Tá desconfortável com essa? Pode tirar outra, se você estiver desconfortável. Tem pouca gente, tem muita gente. Olha, a gente faz muitos erros, mas vou te pegar outra, vai, porque assim, eu acho que não é um grande mote, não. Não é. Então vamos pegar Graças a outro. Deus eu não fiz tanta cagada na vida assim, entendeu? Dá esse aqui pra gente não pôr no mesmo. Pega mais desse um, daí. deixa eu ver, vamos lá, Eu vai. mudei a portinha até pra. Só Quem- falta sair a mesma. Quem Se bolou sair a outras- mesma. Hã? Quem bolou essas frases, esse humilde apresentador que tá na sua frente, quem bolou. Agora, se sair a mesma, você tem que cumprir. Agradecer, tá? Ah, melhor. Ah, Melhor. Poxa vida, agradecer, acho que tem que agradecer ao mundo, né, cara? Então, Por tá então, aqui. ó, essa é a sua câmera. Pode agradecer ao mundo se Gente, você lembrar o nome de todo mundo. Não dá para citar pessoas, né? Acho que primeiro agradecer pelo fato de estar vivo, né? Ter tido a chance de poder explicar tudo isso aqui. Principalmente a todos que vivem ao meu entorno, que sempre estão comigo, as pessoas que eu amo, que me amam, né? Tem meus filhos, minha família, muitos amigos maravilhosos, meus parceiros todos. Você sabe que na fotografia, no cinema, na vida, a gente faz nada sozinho, né? Pô? Tudo é parceria, eu faço questão de falar. Eu acredito. Nada se cria sozinho, pô. E se não fosse os outros, a gente estava sentado aqui. Inclusive você aqui, né? A gente está Exatamente. é parceiro, entendeu? Eu acho que o Exatamente. mais importante é você reconhecer que existem essas parcerias e que elas sempre existam, né? Uma coisa fundamental. E no trabalho que eu faço como artista, como cineasta, como fotógrafo, principalmente nessas áreas, são áreas que não são essenciais assim na vida, mas são muito importantes para inspirar as pessoas. A parceria é fundamental, né? Nada se faz sozinho e é lindo que exista esse tipo de parceria no mundo, na vida, né? Acho que é indescritível, tá? Então, obrigado. Que demais. Muito legal. Agora, ó, dadinhos, ó. Eu peguei 3 aqui, tá bom 3 pra você? O que a gente faz com isso aqui? Dadinho você come, leva, faz o que você quiser. Pode comer todos, pode levar pro seu filho, Eu pro não Otto. lembro desse aqui. Eu lembro de quando eu era pequeno, né? Então, cara? Vou levar. dadinho marcou nossa O época, Otto vai né? gostar disso aqui, com Então. certeza. Tem gosto igual? A balinha é. O é. dentro é igual, tá. Aí Então, você vai... aproveitar. Aham. Vou aproveitar, né? A gente vai pegar uma agora. Pegar uma laranja, né? Pegou laranja. Que é mais colorida, né, cara? Então, eu acho que o laranja é uma cor que eu gosto muito porque ela se destaca no mundo, entendeu? Eu também gosto. Na verdade, as cores cores da né? felicidade, Laranja, basicamente ó, é laranja, ó, aparece, né? Olha que Né? legal. Aqui, ó, laranja. laranja e amarela também, né? Amarelo São também, as- mas essa as aqui é cores. boa. Gostei. Você vai levar um bottom do nosso podcast, que é o Tudo é Possível, Tudo possível. e vai levar também
Café, gosta de café? Adoro café. Adora Vou tomar um café? café agora. Pô, então a gente devia ter feito aqui um café. Logo que acabar, você vai experimentar esse café, que é o 365 Coffee do nosso apoiador aqui, que é um café demais, é um café especial. Aqui tá o topo, as pessoas acham que o café gourmet mas não é. O topo é o café especial, que é esse aqui. Que legal. Então, Você sabe, café me alimenta o dia inteiro, né? É? Até a noite, eu tomo café o dia inteiro. Bom, então você vai levar aqui. E esse é drip. É super fácil de fazer. Você pega aqui, põe ali na xícara, é demais. Você Bom. vai ficar apaixonado por Obrigado. esse aqui. Muito bom. E merece ficar apaixonado. E esse daqui, agradecer. Então, esse daqui é seu. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Esse aqui é seu. Isso E é aí, meu. esses livros, você vai deixar aqui conosco, do Tudo é Possível? Vou deixar Porque- esse livro aqui. Eu quero que você autografe. Então, os dois Esse do Tudo livro é aqui é Possível. importante também, porque isso aqui conta a história de como eu fiz o meu filme. Tá? Os quase 10 anos, 8 a 10 anos que eu passei fazendo meu filme, Que tá demais. tudo aqui dentro da história, É tá mesmo? tudo aqui dentro, né? Mas só com imagens? Ou Só texto? também? imagens e textos. Tem Imagem e texto que eu texto. escrevi no começo aqui. E, né? Quando eu estava até você, eu escrevo, outras pessoas escrevem, toda a história, como é que começou, tem até mapinha de como era o roteiro inicial do trajeto da Ofélia nadando à procura do pai. Vale muito a pena, é uma pequena preciosidade isso aqui. Tá? Demais, demais. Então, E outro- nem guarda que daqui a pouco você vai fazer a dedicatória aí. Esse pro aqui Tudo é o Possível. livro, né? Que eu Esse já é o livro falei da antes, que a exposição. gente, né, vai ter textos do Rubens Fernandes Júnior, né? Tem coisas lindas aqui, muito importantes, tá? Então, Ótimo. Levanta um pouquinho. Eu Tá vou falando pra assinar levantar um esse pouquinho livro assim. Aí aqui, tá, legal? né? Ótimo, Não, deixa eu pôr bom, aqui. né? Deixa eu mostrar aqui também. Aqui rapidamente, olha aqui, ó. Legal, nem tô vendo aqui, mas é um livro sensacional que eu vi. Eu fui na exposição, eu acho que fui Foi. na vernissage. no primeiro dia, se eu não me engano. foi. Então esse daqui você autografa os dois para o Tudo é Possível Podcast, que é o Com nosso certeza. podcast. Bom, a gente já falou um pouco disso. Sonhos e planos para o futuro. São os filmes, tem mais coisa? Você falou 2 filmes. Mais 3 do que eu já contando. falei, você acha que dá? Não vai caber. 3 filmes. O Terral, né? Os 3 filmes são Terral. Terral. Verão de 87, que tem um nome provisório de Happy Holidays, tá? E a Capa Vermelha. Essa vai surpreender todo mundo. Que legal. Essa vai ser. Que legal. E nenhum ainda tá. Todos. Não, tudo está em desenvolvimento. Desenvolvimento. O primeiro deve ser verão de 87. Eu calculo 2 anos mais ou menos, tá? Que legal. Cinema demora, só que ninguém sabe disso. Quando sai um filme, a história toda que veio antes, ninguém sabe. Mas um bom filme tem um bom tempo de produção e de desenvolvimento da história, principalmente, entendeu? Isso que é fundamental. né? Legal demais. Klaus, um papo maravilhoso. Como eu falei, eu ficaria aqui com você aqui. A gente pediria café, Adorei. vinho, cerveja, petisco e ficaria aqui. Adorei. Agora, pra gente terminar, eu quero que você, de novo, olha. Assim, porque você falou no começo também que você falou do tema, que você acredita nesse tema, que tudo é possível. Você não falou alguma coisa nesse sentido, não falou? Eu quero que você dê um recado, uma dica para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida, sobre Não, isso tem tudo uma é coisa possível. muito simples, cara. Eu acho uma coisa que eu aprendi na escola, que eu fui aqui, entendeu? Coisa mais importante na vida, acredite em você, né? Acho que você tem que acreditar em você, aí tudo é possível, tá? Com certeza. E você tem uma ideia, e batalha ela, e vai atrás dela. Foco, né? É foco, cara. Curadoria e foco são duas palavras fundamentais hoje em dia. Saber dar preferência às coisas, né? Curadoria é a palavra do momento, eu acho. E foco também. Se você fizer, você chega onde você quer. Sempre. Demais, demais, demais. Pessoal, eu conversei agora com Klaus Mitteldorf. Obrigado, Klaus. Obrigado a você. Papo maravilhoso. Parabéns pela sua trajetória. E é um cara assim, inconformado. Vamos pra frente. Vamos pra frente. É isso, futuro, né? Enquanto a gente tá aqui, tem coisa pra fazer. Então, um papo maravilhoso que eu conversei com Klaus Mitteldorf, que um cara que já fez de tudo, arquiteto, contou a história dele aqui. E eu tenho certeza que você tem alguém pra compartilhar esse vídeo. Então, compartilhe sem dó. Aliás, compartilhe sem dó esse vídeo, porque tenho certeza que vai chegar em alguém que precisa. E não só isso. Vamos compartilhar também. Vamos ao cinema. Cinema nacional Bom. tá de uma categoria maravilhosa. Vamos todos ao cinema. Vamos prestigiar o cinema nacional, que não é fácil.
Não é fácil fazer cinema em lugar nenhum do mundo, mas aqui no Brasil talvez seja um dos lugares mais difíceis do mundo para fazer cinema. Então, vamos prestigiar o filme. Vou nadar até aqui, você falou que vai estar em algum... Vou nadar até você. Eu misturei agora, ainda estou aqui. Mas pode nadar aqui agora também. Vou nadar até você. Vai estar em alguns cinemas, então vamos prestigiar onde tiver. E vamos prestigiar o cinema nacional. E é isso aí, compartilhe sem dó. Klaus, mais uma vez, super obrigado. Nós, do Tudo é Possível Podcast, realmente acreditamos que tudo é possível. E bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.